Imagine uma montanha no meio da floresta amazônica, numa manhã comum de 1979 no norte do Brasil. Um fazendeiro vai verificar seu córrego e encontra algo que mudaria o destino de milhares de pessoas. Uma mina de ouro. Não um pouco de ouro, não uma pepita. Toneladas, praticamente na superfície da terra, à espera de qualquer pessoa que tivesse uma pá e coragem para cavar. Em menos de 2 anos, aquele pedaço remoto do Pará se tornaria o maior garimpo a céu aberto do planeta. Uma cidade improvisada no barro, no suor e na esperança. Um lugar onde homens pobres, desesperados e corajosos acreditavam que a sorte finalmente havia chegado. Mas o que veio depois não foi riqueza para todos. Foi caos, exploração, morte e uma das experiências mais reveladoras sobre a natureza humana e sobre por que certas ideias, por mais bonitas que pareçam no papel, sempre terminam da mesma forma. Isso é a história de Serra Pelada. E ela tem muito a nos ensinar. Em fevereiro de 1980, Genésio Ferreira da Silva, um simples garimpeiro, encontrou pepitas de ouro num riacho na fazenda Três Barras, município de Marabá, no sudeste do Pará. A notícia se espalhou como fogo em capim seco. Em questão de semanas, centenas de homens chegavam. Em meses, milhares. No auge, Serra Pelada abrigava entre 80 mil e 100 mil pessoas, tornando-se uma das maiores concentrações humanas espontâneas da história do Brasil. Uma cidade que não existia no mapa, mas pulsava mais viva do que muitas capitais. A terra era generosa de um jeito que desafiava a razão. Pepitas do tamanho de uma mão, pedaços de quartzo cobertos de ouro, parecia um sonho. Homens que chegaram sem nada e em poucos dias seguravam verdadeiras fortunas entre os dedos enlameados. Houve quem encontrasse mais de 10 quilos de ouro em uma única semana. O boato dos populares era o seguinte: em Serra Pelada, a única coisa mais abundante do que o ouro era a esperança. Esperança essa que tornou muitos ricos de uma hora para outra, mas que em contrapartida acabou com a vida de outros. Eles brotavam de todas as partes do Brasil, vinham do Maranhão, do Ceará, do Piauí, vinham da periferia das grandes cidades. Vinham fugindo da miséria, da seca, da falta de perspectiva. Serra Pelada era, para aqueles homens, a última fronteira. O lugar onde seu destino sofrido dava margens para a mudança. E então o governo federal chegou. Alô, senhores telespectadores da Abril Video, novamente com vocês, o seu repórter Ernesto Varela. São 6h30 da manhã aqui no garimpo de Serra Pelada. Os garimpeiros já estão indo em direção ao trabalho para encontrar o ouro, que, como vocês sabem, é este elemento químico de número 79, amarelo, dúctil, pouco reativo e utilizado em ligas preciosas. Vamos lá para ver como é que... O governo militar na época no poder do general João Figueiredo percebeu rapidamente que aquilo era grande demais para ficar fora do controle do Estado. Em 1980, Serra Pelada foi declarada área de segurança nacional.
Para administrar tudo isso foi enviado um homem que se tornaria personagem central desta história, o Major Sebastião Rodrigues de Moura, conhecido pelo apelido que ele mesmo havia ganhado nos anos de operações secretas na Amazônia, Curió. Curió era um agente do Serviço de Inteligência do Exército, veterano na repressão à guerrilha do Araguaia. Um homem duro, pragmático, que sabia como manter ordem em ambientes caóticos. E Serra Pelada era caótica do modo mais explosivo possível. Sob o comando de Curió, uma série de regras foram impostas. Mulheres foram proibidas de entrar na área do garimpo, uma medida que ele justificava como necessária para evitar prostituição e brigas. Álcool foi proibido, armas foram confiscadas. Os garimpeiros eram cadastrados, recebiam uma parcela delimitada de terra para cavar e precisavam negociar sua produção apenas com o Banco do Brasil, ao preço fixado pelo governo. Na prática, o que o governo criou em Serra Pelada foi um sistema de controle total sobre a produção. O garimpeiro cavava, sofria, arriscava a vida, porém quem definia o preço, comprava. Quem controlava a distribuição era o Estado. Uma economia planificada aplicada ao coração de uma corrida do ouro. E Curió, com toda a sua habilidade política, soube transformar isso em poder pessoal. Tornou-se o homem mais poderoso do Pará, eleito deputado federal pelos próprios garimpeiros que ele administrava. Uma ironia política das mais curiosas da história brasileira. Senhores telespectadores, aqui não existem mulheres, nem crianças, nem velhos. Assim dá pra gente ver a importância das mulheres. As ruas são muito sujas, não tem nada plantado, não tem árvore, não tem flores, é uma sujeira. Inclusive, eu queria pedir desculpa aos senhores telespectadores por estar sem gravata. É que o Valdeci esqueceu de despachar a minha frasqueirinha que ficou lá em Belém do Pará. Vamos ver se eu consigo comprar uma gravata aqui no comércio local. Vamos lá, Valdeci. Loja dos Bamburrados. Vamos ver o que tem pra se comprar aqui. Vendemos aqui joia, relógio, cigarro, olha lá, cigarro barato. Você tem uma gravata aí pra me vender? Gravata nós não vendemos porque aqui ninguém... Eu tô sem gravata. Agora vamos parar um pouco e apreciar as magníficas fotografias tiradas por Sebastião Salgado. Elas são consideradas algumas das imagens mais poderosas já registradas por um fotógrafo brasileiro. O que elas mostram não parece o século XX, parecem as pirâmides do Egito sendo construídas. Parecem as minas de sal da Sibéria, ou mesmo com o quadro do inferno pintado por Dante Alighieri. Resumindo, aquilo remetia a qualquer coisa menos Brasil. Tudo ali parecia uma outra realidade. Uma cratera de mais de 200 metros de profundidade. Dezenas de milhares de homens, cobertos de lama vermelha da cabeça aos pés. Subindo e descendo escadas de madeira instáveis, carregando sacos de 50 quilos nas costas. Sem equipamento de proteção, sem capacete, sem bota de segurança. Sem nada além do próprio corpo e da própria determinação. As condições eram desumanas. Homens dormiam em barracos de lona a poucos metros da cratera. A comida era precária, a água contaminada. Doenças como malária e leishmaniose dizimavam trabalhadores. Acidentes eram frequentes, escorregões na lama, desabamentos, explosões acidentais. Enfim, o sonho estava diante deles, porém era uma linha tênue entre a vida e a morte.
200 mortes registradas, os especialistas acreditam que o número real seja muito maior, já que muitos corpos simplesmente desapareciam na lama sem que houvesse registro ou investigação. E o mais perverso, mesmo com todo esse sofrimento, a riqueza extraída não ficava com quem cavava. O garimpeiro recebia sua parcela, sim, mas o preço era tabelado pelo governo abaixo do valor de mercado. A diferença ficava no sistema, ficava nos intermediários, ficava no Estado. O homem que chegou em Serra Pelada querendo mudar de vida descobriu que havia se tornado um instrumento, mais uma formiga, como eles eram intitulados, a serviço de uma estrutura que ele não controlava e que nunca lhe pertenceu. Vem aqui, Roda-se, vamos conhecer a barbearia de Serra Pelada. Quanto custa o corte de cabelo aqui em Serra Pelada? 10 mil. E qual é o penteado da moda que o pessoal mais gosta aqui? Existe o New Wave. New Wave? New Wave é o atual, né? O pessoal gosta muito de cortar New Wave aqui em Serra Pelada? Bastante, bastante. Você vai cortar o seu cabelo New Wave aí? Como é que é? Você vai cortar o seu cabelo New Wave? Não, eu tô fazendo permanente. Ah, fazendo permanente? É. Vocês se preocupam assim com a vaidade, como ficar bonito aqui em Serra Pelada? Não. Vocês são muito deselegantes aqui, vocês não procuram se vestir bem, não? Não, aqui não precisa se vestir bem. Não precisa? Não, essa moda não, aqui é a nossa moda. Essa é a moda de Serra Pelada? A moda de Serra Pelada é um tênis sujo, Exatamente. um calção Um calção. e uma camiseta. Tem mais a boroca aqui, ó. Ah, olha aqui, a moda de Serra Pelada usa uma boroca, que é essa sacolinha pendurada aqui. O ouro de fácil acesso foi acabando. A partir de meados da década de 1980, a produção caiu drasticamente. O que sobrou estava profundo demais para ser extraído pelos métodos artesanais que os garimpeiros usavam. A situação piorou drasticamente quando a cratera começou a alagar. A água subterrânea, antes contida pelos trabalhos constantes de drenagem, começou a invadir as partes mais profundas. Em 1992, a atividade foi oficialmente suspensa pelo DNPM, o Departamento Nacional de Produção Mineral. Os garimpeiros resistiram. Houve protestos, bloqueios de estradas, manifestações em Brasília. Os mesmos homens que haviam sonhado com riqueza agora lutavam apenas para manter o direito de continuar tentando. Mas foi inútil. Serra Pelada foi fechada, o sonho foi afogado e acabou por se tornar um lago, onde foi enterrado o maior sonho coletivo de uma geração de trabalhadores brasileiros. 45 toneladas de ouro. Um patrimônio imensurável. E a grande maioria dos homens que cavaram aquela terra com as próprias mãos voltaram para casa tão pobres quanto chegaram. Ou mais pobres ainda, quebrados em corpo e em sonho. Estes daqui são os ônibus da rodoviária de Serra Pelada, que é aqui, ó. As linhas de ônibus são Serra Pelada, Divinópolis, Curionópolis, Açainópolis e Divinópolis. Tá indo embora aí? Tô. Não deu certo? Não. Não achou ouro? Não. Procurou bastante? Procurei. Quantos quilos você carregou todo dia aí? Eu carregava era 20 pá de terra num dia. E não conseguiu achar nenhuma pedrinha Nem de uma ouro? pipita. É? É. Será que você não procurou direito, não, rapaz? Não. Pra onde você tá indo? Pindaré, Maranhão. Maranhão? É. Boa viagem, hein? Ah. Tchau. Tchau. São
São muitos brasileiros desiludidos deixando Serra Pelada todos os dias, para outro tanto de brasileiros iludidos chegarem no dia seguinte para tirar a sua carteirinha de garimpeiro. Agora, antes de governo, esquemas políticos e outras coisas. Precisamos voltar ao que realmente iniciou o movimento nacional em Serra Pelada. Tudo aquilo veio de homens de carne e osso, com nomes, com histórias, com escolhas. E o que cada um fez com a oportunidade ou com a falta dela. Diz mais sobre a natureza humana do que qualquer livro de economia. Vamos conhecê-los. José Mariano dos Santos nasceu em 1953 em Penalva, no Maranhão, filho de uma mulher com ascendência indígena. Largou a escola cedo, foi trabalhar numa oficina de motosserras no interior do Pará e quando ouviu falar de Serra Pelada. Aos 27 anos, não pensou duas vezes. Nos 2 primeiros anos, não achou nada além do suficiente para comer. Mas entre 82 e 86 índio bamburrou como quase nenhum outro garimpeiro na história do lugar. Extraiu 1.183 quilos de ouro, o equivalente a mais de 81 milhões de reais em valores atuais. Mesmo depois de descontos, impostos, sócios e fornecedores, ficou com 411 quilos. Uma fortuna que a maioria das pessoas não vê em várias vidas. Esse sujeito tem uma história curiosa. Índio foi ao aeroporto de Belém para comprar uma passagem para o Rio de Janeiro. A atendente o olhou de cima a baixo, ele de bermuda, camiseta, chinelo, coberto de terra e se recusou a atendê-lo. Foi atender o cliente engravatado que havia chegado depois. Índio não disse uma palavra. Chamou o gerente, abriu o saco de dinheiro e fretou um avião inteiro, só para ele e um amigo. A moça lá do guichê veio desfazer de mim, né? Eu digo, dona, só porque o cidadão tá de terno e gravata, a senhora deixa. Moça, ela disse que não tem passagem para outro. Eu digo, não tá me perguntando se tem passagem hoje, não. Eu quero saber se a empresa tem ou não tem um avião para me deixar no Rio de Janeiro. Em vez de comprar uma passagem, Índio fretou um Boeing, pagou na época 45 milhões de cruzeiros, o equivalente a 4 quilos de ouro, 380 mil reais em valores de hoje, e viajou sozinho para o Rio num avião de 156 lugares. Esse é o doutorinho da Serra, já me botaram logo o nome do doutor. Viajou eu, o piloto, o copiloto e a aeromoça. Às vezes parece que foi um sonho, disse Índio pouco antes de morrer. Se Índio foi o maior extrator de ouro de Serra Pelada, Chico Osório foi seu segundo colocado e talvez o personagem mais diferenciado de toda aquela história. Natural de Ipaumirim, no Ceará, abandonado pelo pai ainda pequeno, chegou à Serra Pelada depois de uma trajetória que incluía trabalho em Tucuruí nas obras da Vila de Carajás. Quando ouviu falar do garimpo, pediu as contas e foi embora. Chico Osório extraiu 647 quilos de ouro, o equivalente a quase 200 milhões de reais hoje. Com esse dinheiro, comprou 2 aviões Cessna. Num único dia, adquiriu 18 carros para distribuir entre parentes em Fortaleza. Tinha Gretchen e Rita Cadillac fazendo shows particulares para ele no meio da Amazônia. Ostentar virou brincadeira. Mas o garimpo é igual uma droga. Você encontra ouro uma vez e passa o resto da vida acreditando que vai encontrar de novo. Osório reinvestiu tudo. Mais barrancos, mais funcionários, mais apostas. A cratera foi ficando funda demais, o ouro foi sumindo.
e com ele a fortuna. Hoje, com mais de 70 anos, Chico Osório mora num barraco de tábuas a poucos metros da cratera inundada. Toda manhã, constrói suas caixas artesanais e garimpa pacientemente, procurando ouro e paládio no mesmo chão que décadas atrás o fez milionário. Quando vê uma mancha estranha na terra, os olhos acendem. Ainda acredita que pode bamburrar de novo. José Sobrinho da Silva chegou à Serra Pelada em 1980. Vindo do Espírito Santo, foi logo recompensado, tirou quase 1 tonelada de ouro da mina. No auge, tinha 27 barrancos funcionando ao mesmo tempo e mais de 100 funcionários sob seu comando. Uma operação de mineração que muita empresa formal invejaria. Mas Zé Sobrinho era um homem generoso da maneira mais autodestrutiva possível. A primeira coisa que o garimpeiro faz quando ganha dinheiro, ele mesmo explicou numa entrevista, é investir no suposto banco rachado, ou seja, mulheres, na gíria do garimpo. Depois vem a bebida, as festas, os presentes. Certa vez, dou um carro seminovo a um amigo simplesmente porque havia arranhado a lateral. O restante voltava para o garimpo. Mais barrancos, mais apostas. Quando Serra Pelada foi fechado em 1992, Zé Sobrinho tinha as mãos tão vazias quanto quando chegara 12 anos antes. Esse aqui não nos é estranho, ele já passou aqui hoje e bem provavelmente nós tenhamos chegado ao homem que de todos eles tenha entendido algo que os outros não entenderam. Wilson Mateus Rodrigues nasceu em 1964 em Imperatriz, no Maranhão. Perdeu o pai aos 4 anos. Começou a trabalhar cedo, como a necessidade exige de quem não tem escolha. Quando ouviu falar de Serra Pelada, foi, como todos os outros. Chegou aos 21 anos, cheio de esperança. Nunca achou nada. Cavou, esperou, resistiu. E quando ficou claro que o ouro não estava reservado para ele, parou e pensou. E olhou para outro lado, enquanto estava no garimpo. Ouviu falar de Balsas, uma cidade pequena no sul do Maranhão, crescendo com a chegada da fronteira agrícola. Sem oportunidade no garimpo, foi para lá sem dinheiro. Conseguiu um emprego como vendedor de bebidas. Começou a comprar mercadorias em Imperatriz para revender. E em 1986, abriu seu primeiro armazém, 50 metros quadrados, prateleira simples, sem financiamento do governo. Sem programa social, sem proteção estatal, só ele, a ideia. E a disposição para trabalhar que o garimpo havia forjado nele como ferro em brasa. O armazém virou mercado, o mercado virou supermercado, o supermercado virou uma rede. Em 2020, o Grupo Mateus abriu capital na B3, a Bolsa de Valores do Brasil. O garimpeiro sem sorte de Serra Pelada entrou para a lista da Forbes como um dos homens mais ricos do país. Com uma fortuna avaliada em 20 bilhões de reais e uma empresa que fatura 10 bilhões por ano e emprega 25 mil pessoas. E sabe o que Wilson Mateus carrega no bolso até hoje? A carteirinha de garimpeiro de Serra Pelada, com validade expirada em 1985. Não como relíquia, mas como uma âncora, como lembrete do lugar de onde veio. E de que o ouro que procurou no chão do Pará ele foi criar, com as próprias mãos, no sul do Maranhão. E agora quero deixar aqui os relatos reais de algumas pessoas, de familiares que nunca reencontraram seu parente e outros casos. Se você também tem algum relato dessa época, deixe nos comentários. Talvez seu comentário possa ajudar alguém a reencontrar seu ente querido.
Eu sou o Dr. X e nós nos vemos no próximo vídeo.